Olá, graça e paz, sou eu, Rodrigo Barbosa. E estamos na meditação no Evangelho segundo escreveu Lucas. Louvo a Deus por estarmos juntos aqui mais um dia meditando no Evangelho. E estamos no episódio de número 59 e temos visto muitas coisas até aqui. Caso você queira saber e ficar por dentro de todo esse contexto, é só você ir no canal Rodrigo Barbosa no YouTube, na playlist Meditação no Evangelho de Lucas, e você vai poder ter acesso a todos os devocionais que passaram. E se você tem acompanhado a gente continuamente, louvo a Deus por sua vida e espero que isso esteja surtindo efeito em sua vida. E hoje vamos para o capítulo de número 11 do Evangelho de Lucas, e eu convido você agora, pelo menos nos próximos 10 minutos, separar esse tempo para meditar na palavra do Senhor e crescer em graça e conhecimento. Nosso texto, Lucas, capítulo 11, do versículo de número 1 até o versículo de número 13. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo do caminho, e não tenho o que lhe apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te-os dar. Digo-vos que ainda que se não levante a dar-lhe-os por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo que lhes pedirem. Jesus está com seus discípulos e os seus discípulos ficam observando Jesus continuamente em seu modo de orar. Eles veem que Jesus continuamente ora e que Jesus tem uma intimidade com o Pai, algo diferente. Parece que as orações de Jesus são respondidas, parece que Jesus consegue ouvir a voz de Deus. Seus discípulos ficam intrigados com isso. É da tradição, do costume o judeu desde pequeno. Eles tinham o costume de orar 3 vezes por dia. Os discípulos de Jesus tinham esse costume, pois todos eram judeus. Eles oravam desde muito cedo. Mas parece que a oração de Jesus é diferente. Parece que a oração de Jesus tem um efeito e um resultado diferente. João Batista havia ensinado seus discípulos a orar. E os discípulos de Jesus perguntam para ele: Senhor, nos ensine a orar. Nós queremos orar assim como você ora. E Jesus responde a eles e ensina a fórmula de oração que nós chamamos de Pai Nosso. Em Mateus, a gente vai ver que Jesus também fala dessa forma de orar. E ele diz em Mateus, no Sermão da Montanha,
que nós não devemos usar de vãs repetições como os gentios que por muito falarem acham que são ouvidos. Jesus está querendo dizer que a oração não deve ser algo metódico, decorado, algo que falamos com a boca, mas não passa pelo coração nem pela mente. A oração é um diálogo com Deus. E primeiro, vamos colocar 3 pontos aqui que Jesus mostra e declara para todos nós como discípulos. Primeiro ponto, o conteúdo da oração. A oração deve ser algo direcionado a Deus. A oração é algo que fala da grandeza de Deus. Antes de mais nada, devemos louvar a Deus por tudo aquilo que Ele é. Louvar a Deus por sua grandeza. Primeiro, eu louvo a Deus. Depois, eu expresso a Deus as minhas necessidades. Sabe, tem gente que só sabe se achegar diante de Deus com uma lista de pedidos interminável. E diz, amém, vira as costas e ponto final. Jesus já ensina a oração dizendo, Pai, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Sabe, nós devemos se aproximar de Deus como um filho se aproxima do pai. Devemos nos aproximar de Deus na grandeza de quem Ele é para nós e no desejo de tê-lo em nossas vidas, sabendo que tudo aquilo que cotidianamente nós necessitamos, devemos apresentar a Ele. Ele é aquele que provém a vida para nós. Ele dá o pão nosso, Ele nos perdoa, Ele nos conduz. O Pai Nosso, como dizemos, ele não é uma oração para ser repetida, mas uma fórmula ao qual devemos ter intimidade com Deus. De que maneira? Se aproximar de Deus crendo que Ele é Pai. Se aproximar de Deus por aquilo que Ele é, querendo que a vontade dEle se faça nas nossas vidas. Reconhecendo das nossas necessidades e que Ele é capaz de sim suprir todas as necessidades cotidianas que possam aparecer pelo caminho. Que mesmo nós temos falhas e pecados, é diante dEle, diante das nossas confissões que devemos pedir o pecado. E assim também devemos pedir em oração para que possamos aprender a perdoar a Deus. Devemos reconhecer as nossas limitações e falhas naquilo que somos fracos e pedir, Senhor, afaste de mim a tentação. Qual tentação? Você sabe naquilo que você é fraco. Peça para Deus te fortalecer e te livrar das suas fraquezas e para que Ele também possa nos livrar do mal. Olha só que fórmula de oração maravilhosa. E Jesus ele diz que nós devemos ser persistentes na oração. Assim como um amigo que vai pedir uma coisa para o outro, nós devemos pedir a Deus em persistência. Não podemos desfalecer nas nossas orações, devemos continuar sempre diante de Deus, sabendo que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é fiel, que Ele é Pai. Jesus termina aqui ensinando para os seus discípulos que Deus é fiel. E mesmo nós, sendo maus, mesmo nós temos as nossas fraquezas, mesmo nós tendo as nossas limitações, sabemos sim dar boas coisas aos nossos filhos. Quem dirá então o nosso Pai Celestial? Deus sabe aquilo que precisamos. Você vê que interessante como ele usa aqui, ele diz que filho que pede para o pai pão e o pai dá uma serpente? Ou que filho que pede ovo que o pai dá um escorpião? Que filho que pede um peixe, o pai vai dar então uma serpente, um pão, ele vai dar uma pedra? O pai sabe do que precisamos e sabe que precisamos do melhor. Então, se aproxime de Deus em oração. Hoje, você aprendeu como deve ser o conteúdo das nossas orações. Você aprendeu que Jesus ensinou que devemos ser persistentes diante de Deus. Devemos continuamente estar em oração diante do Pai, sabendo que Ele é fiel para nos dar o melhor. E o melhor é o próprio Espírito dEle. Clame a Deus o Espírito Santo. Busque a Deus, porque aquele que pedir, dar-se-vos-á. Aquele que buscar, vai encontrar. E o que bater, com certeza, a porta vai se abrir. Porque Deus é bom e é galardoador daqueles que se aproximam dEle pela fé. E a oração é uma das maiores, ou a maior, expressão da fé. Porque oramos ao Pai Celeste, crendo que Ele é fiel, justo e bondoso.
que essa meditação fique no teu coração. Que a paz, o amor esteja sobre você. Em nome do Senhor Jesus, compartilhe esse evangelho. Cresça em graça e conhecimento. E se assim o Senhor permitir, amanhã estaremos de volta. Em nome do Senhor Jesus.